Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Lifetime Online. Aqui nós discutimos estratégias para você emagrecer e melhorar seu condicionamento físico. Eu sou o Lucas e o tema de hoje é por que o treino que você está fazendo não vai te ajudar a emagrecer. Bom, então vamos começar pelo contexto da coisa toda. A gente percebe no dia a dia, para quem trabalha com treinamento, seja em academia ou fora de academia, que a principal demanda das pessoas hoje é por emagrecimento. Então, um percentual muito alto das pessoas que procuram exercício físico hoje procuram com o intuito de emagrecimento. E, além disso, parece ser bastante simples, assim, basta vocês pensarem no dia a dia quantas vezes as pessoas perguntam como é que eu faço para emagrecer? E todo mundo sempre tem uma resposta na ponta da língua, porque é um paradigma já utilizado há bastante tempo. Que, as pessoas costumam responder coisas como, para emagrecer basta caminhar, você precisa fazer aeróbio aeróbio de baixa intensidade e longa duração. Elas não falam exatamente com essas palavras, basicamente elas dizem, precisa caminhar ou precisa fazer exercício contínuo, bicicleta, longa duração. O que as pessoas estão falando, na verdade, para emagrecer, você precisa usar uma abordagem de exercício que é baixa intensidade, longa duração. E isso, na verdade, em tese, faz um certo sentido fisiológico, né? Na realidade, existem conceitos fisiológicos que embasam esse pensamento, mas eles historicamente foram mal aplicados e vêm sendo mal comunicados e, consequentemente, mal aplicados há bastante tempo. Basta a gente pensar assim, os níveis de sedentarismo no mundo todo vêm diminuindo ao longo dos últimos anos, e eu vou mostrar alguns dados de estudos científicos que comprovam isso. Então, os níveis de sedentarismo eles vêm diminuindo, ao passo que os níveis de obesidade vêm aumentando, e não vêm aumentando pouco, eles vêm aumentando de uma maneira bastante significativa. Outra coisa interessante, vocês certamente conhecem alguém que treina várias horas por semana, então dedica várias horas do seu tempo livre para um tipo de exercício físico com o intuito de emagrecimento, passa fome e acaba não emagrecendo. Ou, eventualmente, algumas pessoas até conseguem um resultado inicial de emagrecimento, mas isso não perdura, né? Elas, em pouco tempo, recuperam o peso perdido e, em muitos casos, até acabam aumentando de peso. Então, no longo prazo, as estratégias que vêm sendo comumente utilizadas para emagrecimento com treinamento físico não têm funcionado. Então, me parece que o ponto inicial para a gente começar essa conversa, e assim, tudo que eu vou trazer aqui hoje está embasado por uma série de estudos científicos, não são conceitos novos, não são conceitos tão recentes assim, mas o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com treinamento físico, eu usava essa mesma abordagem. Então, vocês certamente já ouviram coisas do tipo, a gordura só começa a queimar depois de 20 minutos de exercício físico, ou até depois de 30 minutos de exercício físico, como se tivesse uma espécie de cronômetro na gordura, e a pessoa começa o treino e só depois de meia hora que vai começar a queimar gordura. Muitas pessoas acreditam nisso até hoje. E eu acreditei nisso também, e eu passei muito protocolo de treinamento baseado nesse paradigma. Onde está o grande desafio? O grande desafio está em reconhecer que a gente estava errado, e a gente sim estava errado, para poder mudar. Então, eu percebo ainda alguns profissionais, aqui não vai nenhum julgamento, porque na realidade a gente está falando aqui, né, do que a gente vai fazer. Mas assim, existem ainda muitos profissionais que, como defenderam uma ideia durante muito tempo, tem uma certa dificuldade em dar um passo para trás, reconhecer que errou e dizer que as coisas, que se descobriu que as coisas estavam erradas. Assim, a gente não pode permanecer no erro simplesmente porque a gente colocou uma ideia publicamente. Enfim, acho que reconhecer
Reconhecer que estava errado é um primeiro passo para a gente mudar. E os estudos, eles mostram que a gente está errado. A gente vem trabalhando abordagem de emagrecimento há muito tempo. Em diversos países, o número de pessoas que fazem exercício físico e fazem, inclusive, dieta para emagrecimento só aumenta, ao passo que o número de obesos também aumenta. Então, hoje a obesidade é um grande problema, um grande problema mundial. Então, assim, o paradigma mais utilizado, ele se baseia em duas abordagens distintas, que é onde eu vou me ater mais hoje. Uma é a abordagem metabólica e outra é a abordagem matemática. Tá? O que é a abordagem metabólica? O que a gente precisa entender para começar é que a gordura, ela está no corpo humano armazenada, não sem razão. Ela é utilizada como principal substrato energético para a formação de energia. Eu vou me esforçar ao máximo possível para usar o mínimo de termos técnicos possíveis para que essa conversa fique de mais fácil compreensão para um número maior de pessoas. O objetivo é fazer pessoas que estão tentando emagrecer melhorar o tipo de treinamento que estão fazendo. Então, assim, a abordagem metabólica, ela diz que a gente, para queimar gordura, para usar a gordura como principal substrato energético, precisa treinar a uma determinada intensidade. E essa determinada intensidade é de baixa a média intensidade. A gente pode usar como referência para marcar esse tipo de... para marcar a intensidade desse tipo de treinamento, a frequência cardíaca máxima. Então, até 65% da frequência cardíaca máxima seria o que as pessoas chamam de zona de queima de gordura. Isso vem, inclusive, escrito em muitas esteiras. Eu encontrei o aplicativo que eu uso para o meu treino, que é o aplicativo da Samsung. Imagina, o aplicativo da Samsung utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo. E ali diz claramente, se o objetivo é emagrecer, você precisa treinar dentro da zona de queima de gordura, ou seja, intensidade moderada a baixa. E vários estudos comprovaram essa teoria, mostraram que durante o treino de baixa ou moderada intensidade, o nível de ácidos graxos livres no plasma aumenta. Isso significa que, sim, o teu corpo, quando treina em baixa intensidade, ele quebra mais gordura e esse número pode chegar até 5 vezes mais. Então ele quebra 5 vezes mais gordura e joga no plasma sanguíneo para ser utilizado como energia. Então isso sim é verdadeiro. Isso é um conceito fisiológico demonstrado nos estudos. A questão é que a gente aplicou isso de maneira equivocada, porque não necessariamente o que acontece durante o exercício vai acontecer após o exercício. E mais para frente eu vou mostrar que na realidade acontece exatamente o contrário. Então a gente tem que estar preocupado não só com o que acontece durante o exercício, mas com o que acontece ao longo de um dia todo. Afinal, quem quer emagrecer é a pessoa, e a pessoa tem o dia, um ciclo completo de 24 horas. Outra coisa muito interessante é, muita gente ainda acredita que para queimar gordura precisa treinar pelo menos 20 minutos ou pelo menos 30 minutos. Foi feito um estudo, foram duas pesquisadoras, a Murphy e a Hardman, e elas fizeram o seguinte, separaram dois grupos. Tá? Os dois grupos iam treinavam 5 vezes por semana, a duração do estudo foi de 12 semanas. E o grupo 1 fazia o aeróbio de 30 minutos, o grupo 2 fazia 3 sessões de 10 minutos. A regra era que eles precisavam queimar o mesmo número de calorias. Então, um queimava o mesmo número de calorias treinando 30 minutos continuamente e o outro dividia em 3 sessões de 10 minutos cada, com intervalo de recuperação de 2 horas entre cada sessão. Então, teoricamente, de acordo com a abordagem metabólica, o grupo 2 não iria queimar gordura, porque ele não entra no tempo de queima de gordura, aquele de 30 minutos. Bem, a conclusão desse estudo é que ambos tiveram uma pequena redução de gordura e não houve diferença entre os grupos. Então, a primeira parte do paradigma de ficar pelo menos 30 minutos treinando para queimar gordura, ele foi inteiramente quebrado por esse estudo. Não só por esse estudo, mas por vários estudos no mesmo formato. Eu trouxe só alguns aqui, porque senão até porque
acabaria ficando um pouco chato a gente ficar debatendo dado científico o tempo todo. Foi feito um outro estudo para Geisser e Haidt, 18 semanas. Um grupo treinou. Os dois grupos treinaram dentro dessa zona de frequência cardíaca de queima de gordura, tá? Eles deveriam queimar 300 calorias no treino. Um grupo treinou na parte de cima da zona, ali próximo de 80% da frequência cardíaca máxima, e o outro grupo próximo de 60% da frequência cardíaca máxima. Ambos os grupos queimavam 300 calorias por treino, tá? Então, qual foi a diferença principal? O grupo que treinou numa intensidade mais baixa, para chegar em 300 calorias, precisava de mais tempo de treino. O grupo que treinou numa intensidade um pouquinho mais alta, mas ainda assim dentro do que se chama de intensidade moderada ou zona de queima de gordura, ou ainda o pessoal chama de Fat Max, que é a zona de queima de gordura, zona onde se queima mais gordura, o pessoal que treinou numa intensidade um pouquinho acima gastou menos tempo. Resultado do estudo, mesma coisa, mesma perda de gordura para os dois grupos, com a diferença de que quem treinou com uma intensidade mais baixa acabou perdendo mais tempo. Então, esse paradigma da abordagem metabólica, de acordo com os estudos, aparentemente ele não funciona. Então, assim, não é porque uma pessoa passa a queimar mais gordura durante o treinamento que ela vai emagrecer, tá? Tem um outro estudo um detalhe importante, assim, todos os estudos que embasam o modelo metabólico e conseguem demonstrar resultados de emagrecimento, primeiro eles conseguem demonstrar algum emagrecimento em termos estatísticos, mas isso acaba não sendo relevante clinicamente falando, ou seja, as pessoas até perdem um pouco de peso, mas elas perdem muito menos peso do que elas estavam imaginando perder. Então, é coisa de pessoas obesas perderem 1 quilo ao longo de um ano. São coisas que no fim das contas, são irrelevantes. Se a gente levar em consideração que as pessoas estão querendo ter alguma mudança realmente perceptível na sua composição corporal e até na qualidade de vida, né? E o outro detalhe importante é que esses resultados, o estudo que conseguiu comprovar resultado utilizando esse tipo de treinamento de intensidade moderada, de baixa a moderada intensidade, consegue por no máximo 4 meses. Ou seja, após estudos com mais de 4 meses de duração, nunca conseguiram comprovar emagrecimento em treinamentos realizados com intensidade baixa a moderada. Bom, aí nós temos um problema, né? Porque se o que parece, analisando esses estudos, é que esse exercício de baixa a moderada intensidade até pode funcionar no início, nas primeiras semanas, mas depois ele para de funcionar. E aí é um problema porque tu não consegue manter esse processo de emagrecimento em médio prazo, né? 4 meses é um período realmente muito curto. Foi feito e aí agora eu vou trazer um estudo mais impactante ainda, que é o seguinte. Foi feito um estudo com mulheres, foram mais de 100 mulheres, e esse estudo ele já teve uma duração maior, foram 6 meses de acompanhamento, e todos os parâmetros desses estudos que eu estou citando foram extremamente controlados. A questão de alimentação também foi sempre controlada nesses estudos para que não houvesse modificação na dieta ao longo do estudo. Então, nesse estudo que eu estou falando, foram mais de 6 meses de estudo. Um grupo era sedentário, não, esse aqui é outro. Um grupo, eram 3 grupos, tá? 3 grupos. Todos os grupos precisavam caminhar 4,8 quilômetros. Então, eles iam andar a mesma distância. Um grupo fazia esse percurso em 1 hora, outro grupo 45 minutos e o outro grupo em 30 minutos. Então, logicamente, se a distância é a mesma, o tempo é diferente. Um grupo treinava numa intensidade um pouquinho mais alta, outro grupo treinava numa intensidade mais baixa e um grupo numa velocidade intermediária, todos dentro da zona de queima de gordura. Então, tu pega a zona de queima de gordura, coloca um grupo no topo, um grupo embaixo e um grupo no meio. O que aconteceu que, no final do estudo, 6 meses, ninguém emagreceu. Eles treinavam 5 vezes por semana e andavam 4,8 quilômetros por dia. Ninguém emagreceu. Nem os que fizeram numa intensidade um pouquinho mais alta, um pouquinho moderada e um pouquinho mais baixa.
ninguém emagreceu ao final de 6 meses, tá? O que acontece? E aí diversos outros estudos embasam isso. O que acontece é que quando a gente treina, e aí vem a conclusão dessa primeira parte da abordagem metabólica. O corpo ativa o modo econômico. É que nem o teu celular que ativa o modo econômico quando está com pouca bateria. O nosso corpo também tem isso. Como que funciona? Como tu treina em intensidade moderada, frequentemente, utilizando gordura como substrato energético, no período de recuperação, o teu corpo vai fazer exatamente o mecanismo oposto que ele fez. Ele vai estar, durante a tua caminhadinha lá, tu está treinando o teu corpo para queimar gordura, e no pós-treino tu está treinando o teu corpo para acumular gordura. E isso faz todo sentido se tu pensar na natureza, né? O corpo entende, ó, eu todo dia faço essa atividade aqui de longa duração, moderada intensidade, eu preciso usar muita gordura. Quando tu te alimentar novamente, o teu corpo vai desencadear uma série de reações enzimáticas que vão ressintetizar a gordura e acumular a gordura. Então é por isso que ao final de um estudo mais prolongado, onde o corpo já teve o tempo para se adaptar a esses estímulos, a pessoa começa a engordar. Tem diversos estudos mostrando que as intervenções de treinamento aeróbio de baixa intensidade, em longo prazo, além de não ajudar a emagrecer, elas ajudam a engordar. Então, quando alguém diz que o aeróbio engorda, claro que é uma simplificação, mas é verdadeiro. Em longo prazo, o exercício aeróbio vai te engordar. Existem outras questões metabólicas envolvidas, questões de individualidade biológica. A gente ainda vai falar mais para frente sobre os tipos de metabolismo. Existem sim pessoas que têm um metabolismo mais fácil para emagrecer e outras pessoas um metabolismo que prejudica bastante. Isso também tem bastante estudo embasando isso. Não é o assunto de hoje, a gente vai trazer isso mais para frente. Mas só para evitar que existe, mas sempre tem aquela coisa, mas o fulaninho ele faz só caminhada e é super magro e tal. A gente não sabe exatamente qual é o tipo, ou melhor, a gente tem uma ideia de qual seja o tipo de metabolismo dessa pessoa. Tem pessoas que qualquer intervenção vai ajudar a emagrecer. Essas mesmas pessoas, inclusive, têm bastante dificuldade no ganho de peso. É difícil tu entrar com uma intervenção que faça elas ganhar peso. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado nas questões de análise individual. Mas funcionou para mim, funcionou para o fulano. Porque esses estudos aqui que eu estou trazendo, eles têm normalmente um grupo de centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, em ambiente controlado para a gente conseguir realmente medir o que está acontecendo. Bom, então assim, a abordagem metabólica, a abordagem de queimar gordura durante o teu treino, ela simplesmente não funciona. Não funciona, tá? Mais do que comprovado. Por um número muito grande de estudos bastante controlados, tá? Bem, mas tem uma outra abordagem que é bastante utilizada, e essa talvez de uma maneira até um pouquinho mais forte, que é a abordagem matemática. Vocês já devem ter escutado também a seguinte frase, para emagrecer é muito fácil, basta gastar mais calorias do que tu consome. Então fazer o famoso balanço calórico negativo. E aí, por essa abordagem metabólica, seria inclusive possível prever o emagrecimento de uma pessoa. Pensa o seguinte, para perder 1 quilo de gordura, tu precisa ter um déficit de 7.700 quilocalorias. Então, a cada 7.700 quilocalorias de déficit que tu tiver, tu vai perder 1 quilo de gordura. Eu fiz aqui a divisão, então se tu quiser perder 1 quilo por mês, basta gastar 256 quilocalorias a mais por dia. E aí, simples, tu vai emagrecer 1 quilo por mês. Agora eu pergunto para vocês, é fácil queimar 256 quilocalorias por dia a mais? É muito fácil. É muito fácil. É fácil até, nós não vamos entrar muito nas questões de alimentação aqui, porque poderia ser o inverso, é fácil consumir 256 quilocalorias a menos por dia? É fácil. Agora, vejam ao redor de vocês. As pessoas estão conseguindo emagrecer? As pessoas estão emagrecendo, no geral? Não. Os números mostram que não.
os números mostram que a obesidade só aumenta, ainda que também estejam aumentando o número de pessoas fazendo exercício, o número de pessoas fazendo dieta de emagrecimento. A coisa não está funcionando. Então, a abordagem matemática também parece ter alguns problemas. Eu conheço uma série de pessoas que dedicam horas por semana para treinamento físico, fazem dieta e não emagrecem. E bem, a verdade é que os estudos realmente comprovam que a abordagem matemática também tem falhas importantes. Então vamos lá. Estudo da Adrienne Hardman, duração de 12 meses. Esse estudo é muito interessante. Um grupo, foi um estudo feito com mulheres, todas com sobrepeso, e elas foram separadas em 2 grupos. O grupo 1 não fazia nada, sedentárias. O grupo 2 fazia caminhada, tá? Elas caminhavam 18 quilômetros por semana. 18 quilômetros por semana em intensidade moderada, dentro da zona de queima de gordura. O gasto calórico estimado desse grupo que caminhou ao longo dos 12 meses foi de menos 44.700 calorias. Se tu dividir isso por 7.700, que é o que precisa gastar para queimar 1 quilo de gordura, essas mulheres teriam que ter emagrecido algo em torno de 5,8 quilos. Então, relembrando, um grupo de sedentárias, um grupo de mulheres que caminhou 18 quilômetros por semana. Dieta controlada, elas mantiveram a mesma dieta, não teve diferença nisso. Resultados. O grupo das sedentárias, ao longo de 12 meses, aumentou meio quilo de peso corporal e o percentual de gordura passou de 34,9 para 35,4. E o grupo da caminhada, que deveria ter perdido 5,8 quilos, ganhou 300 gramas. Aumentou 300 gramas ao longo de um ano. E o percentual de gordura passou de 36,1 para 37,1. Aumentou. O grupo que caminhou aumentou inclusive mais do que o grupo que ficou sedentário. Estatisticamente, não tão relevante assim, porque a diferença foi muito pequena. Dá para se considerar que, ao longo de 12 meses, não houve modificação. Só que um grupo caminhou 18 quilômetros por semana durante 12 meses e não serviu para absolutamente nada. Em termos de emagrecimento, lógico que gera uma série de outros impactos positivos na saúde, a caminhada, etc. Mas o assunto agora é emagrecimento. Então, em termos de emagrecimento, a caminhada não ajudou em nada, até atrapalhou um pouquinho. Isso é facilmente explicado através do mecanismo de supercompensação. Então, se o teu corpo está queimando muita gordura durante o exercício, ele fatalmente vai se adaptar, ativar o modo econômico e começar a ressintetizar essa gordura novamente. Então, conforme tu vai queimando a gordura, o teu corpo vai, com o passar do tempo, aprendendo a armazenar mais gordura. Bem, qual é a conclusão de tudo isso? Treinar, engorda. Não vou mais treinar, vou parar de fazer atividade física e acabou. Não tem mais como emagrecer. Não é bem assim. O que eu me propus a fazer hoje é trazer a seguinte questão. A forma como a gente vem abordando o emagrecimento há muito tempo e é tido como abordagem clássica de trabalho de emagrecimento, essa forma não funciona. Nós temos os dados já de diversos estudos do que é que funciona. A gente sabe o que é que funciona. Não só os dados dos estudos, mas a gente vem aplicando isso no nosso dia a dia aqui com os nossos alunos e os resultados são impressionantes. Impressionantes. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas por que a gente precisa ter humildade de aceitar que as abordagens que sempre foram utilizadas, elas não funcionam? E eu tenho certeza que alguns profissionais vão ouvir isso, não vão gostar e vão continuar utilizando abordagens antigas, porque algumas pessoas, às vezes, quando estão erradas e já se posicionaram publicamente, têm dificuldade de voltar atrás e acabam dobrando a aposta em cima disso. Bem, não é a forma como a gente trabalha. Tem diversos estudos sendo feitos ao redor do mundo, que estão disponíveis para nós, então a gente precisa utilizar esse conhecimento para fazer as evoluções necessárias.
Eu já falei que a obesidade vem aumentando no mundo todo. E olha só que loucura. Uma revisão de 1.608 estudos realizados entre 1975 e 2014 em todos os países do mundo. Esse estudo incluiu 20 milhões de pessoas. Mostrou o seguinte: de 1975 a 2014, o peso médio da população aumentou em todos os países, uns mais e outros menos. Nos Estados Unidos, só de 2001 a 2010 aumentou em 40% o número de obesos. E aí vem uma questão importante. Nós, profissionais da área do exercício, a gente sempre costuma se apoiar em instituições como o Colégio Americano de Medicina Esportiva ou Sociedade Americana disso ou daquilo para fazer as nossas prescrições de exercício físico. A questão é, será que eles são referências nisso realmente? Se o país aumentou 40% o número de obesos de 2001 a 2010. E por que eu tô colocando essa data especificamente? Porque lá foi feito um programa governamental de incentivo ao treino. Então, assim, para acabar com o sedentarismo. Então, eles conseguiram aumentar de maneira muito expressiva o número de americanos que treinam regularmente. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, o percentual de norte-americanos que estão matriculados em academia chega próximo dos 20%. No Brasil, isso não chega a 5%. No Brasil, menos de 5% das pessoas estão em academia. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos, os índices de obesidade aumentaram 40% em 10 anos. Brasil não está muito melhor nisso, tá? Em 1975, o Brasil era o 10º lugar em número de homens obesos. Tinha 900 mil obesos no Brasil em 1975. Em 2014, o Brasil saltou por 3º lugar e ganhou 11 milhões de obesos. Então, se em 1975 a gente tinha 900 mil obesos, em 2014 a gente passou a ter 11 milhões e 900 mil obesos. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e China em número de homens obesos. Então, assim, é importante a gente avaliar o que a gente está fazendo. Muitas pessoas pensam que para a gente resolver o problema da obesidade bastaria acabar com o sedentarismo. E isso não é verdade. Porque não basta acabar com o sedentarismo. Não é simplesmente o fato de uma pessoa estar treinando que vai fazer ela emagrecer. Ela precisa treinar da maneira certa, porque senão pode inclusive prejudicar. Ela precisa treinar da maneira certa. A probabilidade, olha só que loucura, de acordo ainda com esse estudo, a probabilidade de... esse aqui é um outro estudo que foi feito com acompanhamento de 9 anos, tá? A probabilidade de, ao longo de um período de 9 anos, uma pessoa que é obesa voltar a ter, emagrecer é de 8,3%. Uma em cada 12 pessoas consegue emagrecer. Que quer emagrecer para esse estudo aqui, perder 5% do peso corporal. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, perder 5 quilos. Aí tu pensa, uma pessoa de perder 5 quilos é coisa relativamente fácil, né? Então, a chance disso acontecer é de 8,3%. E seguindo o acompanhamento, 50% dessas pessoas recuperam o peso depois. Então, na verdade, a chance de uma pessoa emagrecer 5% do peso corporal, que não é uma coisa muito grande. A possibilidade de uma pessoa emagrecer esse peso e permanecer é de 4% aproximadamente. 4%. Utilizando a abordagem matemática e metabólica. Então, assim, tem estudo suficiente para mostrar que o que está sendo feito está errado. É só vocês entrarem em qualquer academia, vocês vão ver um monte de gente caminhando em cima de esteira. Um monte de gente. E as pessoas estão ali caminhando e vão ficar caminhando a vida toda. E vão perder muito tempo. E elas caminham por 30, por 40, por 50 minutos, 1 hora, 1h30. E conforme elas vão aumentando esse tempo de caminhada, elas não conseguem emagrecer. Na verdade, elas emagrecem nos primeiros 4 meses, acham que resolveu o problema e depois começam a engordar. Então, é importante que a gente consiga transmitir essa informação para o maior número de pessoas. Muito bem. Então, passei bastante tempo aqui já falando o que não funciona. O que não funciona. De maneira prática, o que é que funciona?
Eu não vou fazer isso hoje porque senão também vai tomar muito tempo e isso vai ficar muito longo, mas eu prometo trazer o inverso disso na sequência, que é o que fazer para emagrecer, como que funciona, né? Mas eu vou dar já algumas dicas práticas, assim. Diversos estudos já demonstram que o que faz as pessoas emagrecerem é a intensidade do treino, mas não trabalhar na intensidade da zona de queima de gordura. Pensando no seguinte mecanismo, se eu falei que quando a gente queima gordura, o teu corpo ele supercompensa a gordura na sequência, a gente precisa fazer o treinamento numa zona onde a gente queime outro substrato energético. E existe isso? Sim, existe isso. Conforme a gente vai aumentando a intensidade do nosso treinamento, a participação da gordura na formação de energia vai diminuindo e a participação dos carboidratos vão aumentando. Então, basicamente, tu começa a queimar glicogênio, os carboidratos. Tu começa a aumentar a participação do glicogênio na formação de energia. E aí, de acordo com o mesmo mecanismo, se durante um treino tu queima glicogênio, quando tu vai para o teu processo de recuperação, depois o pós-treino, o que o teu corpo vai começar a se adaptar a fazer? A supercompensar glicogênio e não mais gordura. Então, ele vai ter que agora se preocupar em acumular mais glicogênio, porque esse é o substrato que tu está utilizando no teu treino. E da onde ele vai tirar o glicogênio para ressintetizar? Ele vai tirar da tua alimentação. Então já tem uma vantagem aí que o que tu vai comer não vai mais ser para acumular gordura sem glicogênio, mas em geral, se tu tiver com uma dieta bem equilibrada, isso não vai ser suficiente para recuperar todo o glicogênio. O que ele vai fazer? O teu corpo vai atacar as próprias células de gordura, as próprias reservas de gordura, para transformar elas em glicogênio. E aí tu tem um mecanismo de emagrecimento de longo prazo. Esse tipo de treino ele tem algumas vantagens. A principal delas é que ele, em geral, é muito mais curto. Então, existem protocolos de 4, 8, 12, 15, 20, 30 minutos de treino que vão te dar esse efeito. E ver que a gente estava falando antes de treinamento de 45 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Então, hoje, a gente precisa treinar menos tempo e isso é um foco. Agora, bem, nem tudo são flores. Sempre que tem um benefício, precisa ter algum preço que a gente tem que pagar. Então, a vantagem é o treino muito mais curto. A desvantagem, entre aspas, é que ele é um treino, sim, muito mais intenso. Ele é um treino que vai nos desgastar muito mais. Então, existem vários protocolos. A gente vai disponibilizar alguns protocolos para vocês. Eu desenvolvi um e-book sobre esse assunto. Então, eu vou passar isso para vocês e ali a gente coloca algumas sugestões de treino que vocês possam utilizar. O protocolo um protocolo que é bastante utilizado, tem muitos estudos embasando o protocolo de 30 segundos por 30 segundos, onde tu faz uma atividade de alta intensidade por 30 segundos, por uma recuperação de 30 segundos, um tempo total de treino de 20 minutos. Então vou dar um exemplo assim, corrida. Tu faz uma corrida forte por 30 segundos, descansa por 30 segundos. Forte por 30 segundos, descansa por 30 segundos. Faz isso um total de 20 minutos. É um treino que vai te dar um resultado de emagrecimento muito mais forte. Precisa ser necessariamente com corrida? Não. Ele pode ser feito com diversas atividades. Pode ser feito na bike, pode ser feito com calistenia, com aqueles exercícios que tu faz com o peso do corpo. Pode ser feito com musculação, pode ser feito com diversos tipos de exercício. O importante é o protocolo e a intensidade que precisa ser bem ajustado. Então, essa é uma coisa. Intensidade do treino. Tem vários estudos que apoiam essa teoria, mostrando que as pessoas que mais emagrecem são as pessoas que ganham mais força durante o treino. Então, além da questão da intensidade, o treino ele precisa ter uma evolução constante. Tá? É importante que a gente aumente a intensidade desse treino gradativamente e para sempre. E aí as coisas vão funcionar. Então, assim, finalizando a nossa conversa aqui hoje, as abordagens antigas, a abordagem metabólica e a abordagem matemática de treino para emagrecimento não funcionam. Com isso, eu não estou dizendo que vocês devem parar de treinar, e sim que vocês devem treinar da maneira correta. Existe sim uma maneira
adequada de fazer o treinamento para emagrecimento, ele é muito eficiente e ele tem uma grande vantagem que vai tomar muito menos tempo da tua agenda. A gente vai voltar a falar nesse assunto. Por enquanto, por hoje era isso que a gente tinha para falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!